Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius, o seu professor de Física, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Então vai lá, corre lá, pega o seu caderninho, lápis, borracha, caneta, aumente o volume do seu celular, porque está começando agora mais uma aula de Física. Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. Mas para que a gente entenda o que é um campo elétrico, nós precisamos saber sobre a lei de Coulomb. E o que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb, ela diz basicamente o seguinte: se você tem duas cargas com o mesmo sinal, elas vão sofrer uma força de repulsão entre elas. Se essas duas cargas têm sinais diferentes, ela vai sofrer uma força de atração entre elas. Então, partindo desse princípio da lei de Coulomb, nós vamos estudar agora sobre o que é campo elétrico. Mas antes de falar de campo elétrico, nós vamos definir o que é campo. Tá? Bom, a definição de campo é o seguinte: é uma perturbação no espaço, tá? Ou seja, uma região de influência gerada por uma carga elétrica em repouso ou em movimento e uma massa. Então, o que é esse campo, pessoal? O campo, ele é o quê? É uma perturbação no espaço, ou seja, eu tenho aqui, tá, um espaço. Se eu coloco aqui uma massa, por exemplo, essa massa ela vai exercer uma influência sobre esse campo. Se eu coloco aqui no espaço uma carga, seja ela positiva, seja ela negativa, ela vai exercer nesse espaço o quê? Uma influência em relação a essa carga geradora, se tratando de uma carga elétrica. Dentro do campo da física, pessoal, nós temos a existência de três campos, tudo bem? É o campo elétrico, o gravitacional e o magnético. E para a gente entender um pouco do que é campo elétrico, a gente define um pouco o que é campo gravitacional, porque a gente tira de uma forma mais análoga um em relação ao outro. Então, esse campo gravitacional, pessoal, tá? Ele define justamente o que? É uma perturbação gerada em torno de uma massa. Então, o que a gente percebe? O que é campo? Né? É uma perturbação no espaço, né, gerada por uma influência. Como eu estou falando de campo gravitacional, eu estou dizendo o seguinte: se eu pego uma massa e coloco aqui no espaço, essa massa ela vai sofrer o que? Ela vai influenciar todos os pontos que estão em volta dela. Por exemplo, vamos pegar duas massas, tá? Quando você coloca duas massas nesse espaço, uma massa ela vai exercer justamente uma influência sobre a outra, tudo bem? Só que, como essas massas elas são massas muito insignificantes, são massas pequenas, você não percebe a influência desse campo de uma em relação à outra. Agora percebe o segundo exemplo. Se eu estou aqui, eu coloco esse pincel aqui, ó. O que acontece? Ele cai. Ele cai justamente por quê? Porque sobre esse pincel teve uma força chamada de força gravitacional, ou seja, a gravidade. E quem é que exerceu essa gravidade sobre esse pincel? A Terra, tá? Então, ou seja, a gente pega a Terra, que é um tamanho astronômico, e pegamos esse pincel aqui. Então, o que acontece? Essa força que a Terra exerce sobre esse pincel é justamente o quê? O que acontece por um campo, uma gravidade. E essa gravidade ela acontece no campo gravitacional. Então, ou seja, aqui está o campo gravitacional. Se eu não coloco uma massa aqui, esse campo gravitacional, tá? Ele vai continuar existindo, porque você não precisa ter uma massa aqui para mostrar que o campo gravitacional existe, tudo bem? Agora, ele existe, porque a Terra está exercendo sobre esse espaço aqui a força da gravidade. E quando eu coloco esse pincel aqui e eu mostro para vocês que ele caiu, eu estou provando a existência da gravidade nesse ponto. Beleza? Então, isso que eu falei para vocês está relacionado justamente o que? A força gravitacional, tudo bem? Então, eu tenho aqui o desenho, tá aqui em cima, o desenho da Terra e mostrando como que a força gravitacional ela é exercida. Então, qualquer lugar que eu possa levantar daqui e lá dentro da escola que está fechada, por exemplo,
está fechada. Se eu pegar e soltar um pincel lá, ou qualquer objeto que tenha massa, ele vai cair. Por quê? Porque está tendo ali um campo gravitacional, que quando eu coloco e mostro que ele cai, eu estou provando a existência dele. Mas se eu não coloco o pincel ou alguma massa lá, o campo gravitacional ele vai existir, porque ele não depende dessa prova que eu coloco aqui. Tudo bem? Bom, perfeito. Então, entendido isso daí, pessoal, vamos definir agora o que é um campo elétrico, já que eu sei que campo é o quê? Campo é o quê? Uma perturbação no espaço, tá? Ou seja, é uma região influenciada, tá? Por algum objeto, seja ele uma massa ou seja ele uma carga elétrica. Então, como eu estou falando de carga elétrica, quando eu faço a definição, ela diz o seguinte sobre campo elétrico. É uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço. Vamos pensar que aqui em cima, tá? Seja um espaço vazio. E ali contém vários pontos. Então, o que isso quer dizer? Quando eu coloco aqui uma carga geradora positiva, tá? Que eu vou chamar de Qzão, o que vai acontecer? Em volta dela aqui, ela vai influenciar qualquer outra carga elétrica que eu colocar aqui em volta dela, tudo bem? Agora, para a gente descobrir a existência desse campo elétrico, é simples, basta eu colocar uma carga menor aqui, de qualquer valor. Se eu colocar uma carga menor positiva, por exemplo, chamar de Qzinho, o que vai acontecer? Pela lei de Coulomb, nós percebemos que duas cargas, quando têm o mesmo sinal, ela vai sofrer uma força de repulsão. Então, essa carga geradora, ela vai influenciar nessa carga aqui, que é o quê? Uma força de repulsão. Beleza? Então, isso que é um campo elétrico. São esses pontozinhos que existem no espaço que quando você coloca uma carga geradora, essa carga geradora ela vai influenciar qualquer pontinho que você colocar em volta dessa carga geradora. Tá? Esse Qzão é carga geradora e esse Qzinho nós falamos de carga prova. É a carga que faz com que você prove a existência de um campo elétrico. E é justamente essa definição que eu coloco aqui embaixo agora. Carga prova, pessoal, é uma carga elétrica de valor conhecida utilizada para detectar a existência do campo elétrico. Então, ou seja, eu coloquei aqui uma carga geradora. Então, para mim detectar a existência de um campo elétrico aqui, eu vou e coloco em qualquer espaço aqui, tá? Essa carga prova. Por exemplo, eu quero saber como que é o comportamento do campo elétrico aqui nesse ponto aqui. Então, eu vou e coloco aqui uma carga prova. Coloquei uma carga prova, tá? Que eu chamo de Qzinho. Vamos fazer um desenho menor, né? Uma carga prova que eu chamo de Qzinho e esse Qzinho é uma carga negativa. Então, o que vai acontecer? Bom, se as cargas têm sinais diferentes, olha o que vai acontecer aqui. Vai sofrer uma atração. Então, essa carga geradora ela vai atrair essa carga prova, que nesse caso, esse desenho aqui é justamente a existência da força elétrica entre a carga geradora e a minha carga prova. Tá bom? Bom, então quando eu falo de campo elétrico, pessoal, esse campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, porque ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Beleza? Bom, para a gente entender melhor sobre campo elétrico, a gente vai definir o seguinte. Vamos fazer a definição do vetor campo elétrico. E como eu falei para vocês, pessoal, o campo elétrico, tá? Ele é uma grandeza vetorial. Então, se ele é uma grandeza vetorial, tá? Ele quer dizer que ele tem o quê? Módulo, direção e sentido. Então, para melhor compreensão, vamos considerar a região do espaço inicialmente livre de influência dessa carga elétrica. Vou pegar um espaço que não tem influência nenhuma de uma carga elétrica, tudo bem? Bom, o que vai acontecer sobre isso daí? Agora a gente coloca nessa região um corpo eletrizado. Bom, vamos colocar aqui esse corpo eletrizado, que eu vou chamar aqui um corpo Q, tá? Uma carga Q positiva. Então, coloquei nessa região aqui um corpo eletrizado. Então, em volta dele, ele vai influenciar o quê? Todas as cargas, todos os pontos que estão em volta dele. Tudo bem? Agora, a gente observa o seguinte. Isso daqui é o que nós chamamos de campo gerador, tá? Porque ele vai influenciar todos esses pontos que estão em volta dessa carga geradora. Bom, então se essa carga prova ela for colocada em um ponto P desse campo, tá? Então vamos colocar uma carguinha prova aqui, ó, igual eu fiz anteriormente. Ó, coloco uma carga prova aqui.
positivo, vou chamar de Qzinho, essa carga prova, tá? Vai existir uma força que atuará sobre ela. Então, essa carga geradora vai exercer uma força sobre essa carga prova. Qual força é essa? Nesse caso aqui, olha só, como são de mesmo sinal, é uma força de repulsão, que vai apontar para cá, tudo bem? Lembrando que campo elétrico, ele tem módulo, que é um valor numérico, ele tem direção e também tem sentido. Nesse caso aqui, tá, o sentido é uma repulsão. Então, esse vetor indica, tá, o sentido dessa força elétrica entre essas duas cargas. Se eu colocasse aqui uma força geradora, uma carga geradora, por exemplo, negativa, por exemplo, e coloco aqui uma carga prova positiva, eu vou perceber que a força que essa carga geradora vai exercer sobre essa carga prova é uma força de quê? De atração. Beleza? Bom, precisa entender esse conceito para que você entenda o desenho de um campo elétrico. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, seguindo o nosso raciocínio, tá? Esse campo elétrico ele é determinado, a intensidade dele, pela fórmula E, que é igual a F, que representa força, dividido por quem? Pelo valor da sua carga prova. Ok? E esse campo elétrico ele tem uma unidade de medida. Qual unidade de medida é essa? Bom, ela é força, é dado por newtons, e quantidade de carga é dado por Coulomb. Então, a unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. Beleza? E é claro, pessoal, essa é a força que a gente usa para calcular, a fórmula que a gente usa para calcular o quê? A intensidade do campo elétrico. Tudo bem? Agora, o que pode acontecer? Se você quisesse calcular a força que exerce sobre esse campo elétrico, bastaria você multiplicar aqui. Ó. Então, essa força, tá, exercida nesse campo elétrico, basta você fazer o quê? Multiplicar o módulo do campo elétrico vezes a carga, tá? Que é a minha carga prova. Tudo bem? Não se preocupe, nós vamos fazer alguns exemplos sobre a aplicação dessas fórmulas. A princípio, nós vamos fazer justamente o quê? Uma aula introdutória do que é esse campo elétrico. Então, para a gente seguir a nossa aula, pessoal, eu vou falar agora das características que nós temos de um campo elétrico. Bom, como eu falei para vocês, o campo elétrico ele possui a intensidade, tá certo? Ele possui a intensidade, que é dado por essa formulazinha E, que é igual à força que divide por Q. Esse Q minúsculo é o valor da carga prova e não da carga geradora. Beleza? Ela tem a direção, tudo bem? A direção, que é a mesma da força. Então, olha que interessante. A direção de um campo elétrico ele é o mesmo da força elétrica. Vou fazer alguns desenhos aqui para ficar melhor, para vocês entenderem. E ele tem um sentido. Agora, o sentido, pessoal, ele depende do quê? Ó? Quando a carga prova ela for positiva, vai ser o quê? Ela vai ter o mesmo sentido da força. Quando essa carga prova ela for negativa, tá? Ela vai ser o contrário da minha força. Tudo bem? Pá, professor, não entendi muita coisa. E agora? Vamos desenhar para ficar melhor, para que vocês possam entender esse meu conceito. Então, deixa eu só olhar aqui, tem um espaço. Bom, o que ele quer dizer, pessoal? Vamos pensar o seguinte. Quando eu coloco aqui uma carga Q, uma carga geradora positiva, o que a gente pode perceber? Que em volta dela aqui, ela vai exercer influência em volta dela. Tá? Quanto mais longe você for, é claro que essa força ela vai ficando menor. Agora, o que a gente vai perceber? A gente vai olhar aqui se existe campo elétrico aqui em volta dela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma força, uma carga geradora, primeiro positiva, e vou colocar essa carga geradora aqui. Ó. Ficou grande, vamos fazer ela bem proporcional. Tá? Carga geradora, que eu chamo de Qzão, e aqui eu vou colocar uma carga prova, um pontinho também positivo, é minha carga prova. Bom, então a primeira coisa que eu vou observar nela, pessoal, é o seguinte. Se eu tenho, tá, dois objetos, eu vou ter uma força. Tudo bem? Então, qual vai ser a força exercida entre elas? Bom, se elas têm o mesmo sinal, a minha força ela vai ser uma força de repulsão. Correto? Agora, bom, a gente vai observar o seguinte. Deixa eu só mudar aqui a cor do pincel. Vamos observar o seguinte, olha só. Quando
o sentido do meu campo elétrico, porque campo elétrico ele tem intensidade, direção e sentido. Tudo bem? Bom, ele vai ter essa direção. Então, se eu colocar a carga que ela tem essa direção, esse campo elétrico aqui, essa carga geradora também vai ter a mesma direção. Agora você observe o seguinte, ó. Essa carga prova ela é positiva. Então, quando a carga prova ela é positiva, tá, o sentido do meu campo elétrico vai ser o mesmo sentido da força. Então, se o sentido da força está para cá, o campo elétrico também vai ser para cá. Beleza? Bom, vamos continuar testando mais algumas coisas aqui. Ó. O que a gente observa? Eu quero saber, professor, aqui, nesse lugar aqui, qual que é o comportamento de uma carga prova nesse lugar aqui? Também positiva, tá? Meu Qzinho. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai observar a força primeiro. Como são de sinais iguais, a força ela é de repulsão. Tudo bem? Bom, e agora a gente vai lembrar o que, pessoal? Que campo elétrico, quando a carga prova ela for positiva, ela vai ter o mesmo sentido da força. Então, nesse caso, o campo elétrico ele vai ser para cá. Beleza? Bom, mais um exemplo aqui. Ó. Vamos descobrir a força desse campo elétrico aqui. Ó. Novamente, eu coloquei uma carga positiva aqui. Tudo bem? Uma carguinha Q. Certo? Então, o que vai acontecer? Qual que é a força que essa carga geradora vai receber sobre essa carga prova? Se são sinais iguais, ela vai ser de repulsão, sentido contrário. Essa aqui vai ser a força, certo? Agora, qual que é o sentido do meu campo elétrico aqui? Se a carga prova ela é positiva, ela vai ter o mesmo sentido da força. Então, ela vai ter, tá? Ela sai um pouquinho aqui, mas ela vai ser aqui, ó. O mesmo sentido da força. Aqui vai ser o desenho do meu campo elétrico. Agora, pessoal, observa aqui que interessante. Se por acaso eu vier aqui, ó, tá? E tirar essa carga aqui. Tirar essa carga. Opa. Deixa eu só... apagou algo a mais aqui. Espera aí. Isso. Tá? Então, olha só. Tirei essa carga prova daqui. Tirei essa carga prova daqui. O que vai acontecer, pessoal? Se eu tirei a carga prova, a força ela não vai existir mais. Ó, a força ela não existe mais. Professor, mas por que a força não existe mais? Porque você só vai ter força se você tiver dois objetos. Dois corpos. Se você só tem um corpo, você não vai ter uma força, tudo bem? E o que você observa? Que mesmo eu tirando as cargas daqui, o campo elétrico ele ainda permanece, tudo bem? Por quê, pessoal? Porque o campo elétrico ele não depende desse Q, dessa carga prova, ele depende de quem? Da minha carga geradora, tudo bem? Agora, imagine a seguinte situação. Professor, o senhor usou a carga prova como uma carga positiva. E se essa carga prova ela fosse negativa? Bom, vamos colocar aqui, ó. Tá, essa carga prova agora ela é negativa. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Que Coulomb diz, quando as duas cargas têm sinais diferentes, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter agora uma força de atração. Então, eu vou colocar o vetor apontado para a carga geradora, porque vai ter uma atração entre elas. Aí a gente observa o campo elétrico. Olha só. Quando a carga geradora é negativa, a força ela é contrária. Tá? O vetor é contrário da força. Então, olha aqui, ó, para cá, entendeu? Olha só, a força para cá e o campo elétrico continua para o outro lado. Porque quando você tem, pessoal, uma carga prova negativa, tá? O que vai acontecer? O campo elétrico ele vai ter uma força contrária, tá? Da força exercida por ela sobre a carga geradora. Agora você observa aqui o seguinte, se eu colocar aqui uma carga prova negativa, o que vai acontecer? Entre elas vai sofrer uma atração, então vou colocar para cá e aqui é a força, tudo bem? Agora, se eu colocar aqui uma carga prova aqui negativa também, ela vai sofrer uma atração aqui, ó, uma força de atração. Então, o que você observa? O campo elétrico ele não mudou. Por que ele não mudou? Porque o campo elétrico ele não depende da carga geradora. Ele não depende da carga prova, o meu Qzinho. Ele depende de quem? Da carga geradora. Aí você me pergunta, professor, e se essa carga geradora ela fosse uma carga negativa? Isso pode acontecer? Pode sim. Olha aqui, vamos fazer um outro desenho. Colocando aqui uma carga geradora negativa. Meu Qzão. Então eu vou fazer os testes. Bom, primeira coisa, eu vou começar testando,
tá? Com uma carga-prova positiva. Por que, professor, que você vai começar testando por uma carga-prova positiva? Porque eu sei que o sentido do campo elétrico, nesse caso, é o mesmo sentido da força. Então, olha o que vai acontecer. Se eu coloco uma carga Q, uma carga de prova, aqui nesse ponto no espaço, se os sinais aqui são diferentes, vai acontecer o quê? Uma atração. Então, vou colocar o vetor aqui e aqui eu vou ter uma força. Tudo bem? E aí, pela definição que nós vimos, tá? O campo elétrico, ele vai depender o quê? O sentido do campo elétrico. Se essa carga geradora aqui, ó, essa carga prova, ela for positiva, o campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força. Então, o campo elétrico, nesse caso, vai ser aqui. Tudo bem? Agora, vamos colocar essa carga prova aqui, positiva. Carga prova aqui positiva. Bom, como aqui é positivo e aqui é negativo, vai sofrer o quê? Uma atração. Então, a força de atração, tudo bem? Aí, o que vai observar? Qual que é o sentido do campo elétrico nessa situação? Se a carga prova for positiva, o sentido do campo elétrico será o mesmo da força, por definição. Então, aqui será o meu campo elétrico neste sentido. Se eu for aqui colocar, pessoal, vamos colocar aqui uma carga elétrica aqui, ó. Essa carga prova também positiva, chamar de Q. Tá? O que vai acontecer? Se aqui é negativo e aqui é positivo, então vai sofrer uma força de atração. Então, vou ter um vetor apontando para a carga geradora. E essa aqui vai ser a minha força. Tudo bem? Vamos aqui colocar uma carga aqui também positiva. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai sofrer uma atração. Então, o vetor vai apontar para a minha carga geradora. Agora, qual que é o sentido do campo elétrico nessas situações? Bom, se a carga prova ela é positiva, o que vai acontecer? Ela vai ter o mesmo sentido da força no meu campo elétrico. Se essa carga prova foi positiva, o sentido do meu campo elétrico ele vai ser o quê? O mesmo sentido da força. Tudo bem? Bom, aí você me pergunta o seguinte, professor, e se essa carga prova agora, aqui nesse exemplo, ela fosse negativa? Vamos alterar e descobrir. Bom, se essa carga aqui é negativa, essa carga aqui também for negativa, vamos apagar aqui, só para facilitar. O vídeo está ficando longo, mas é preciso. Ó, aqui é uma carga negativa, aqui é uma carga negativa. E aqui é uma carga negativa, uma carga prova negativa. O que vai acontecer? Olha só. Como os sinais são iguais, vai sofrer essa força, ela não vai ser de atração, ela vai ser de repulsão. Então, ela vai ficar com sentido contrário. Tá? Então, se é de repulsão, a gente vai lembrar da definição lá atrás. O campo elétrico, quando a carga prova é negativa, o campo elétrico vai ter o sentido oposto ao da força. Então, se a força está para a direita, o campo vai estar para a esquerda. Ok? Aqui a mesma coisa, olha só. Se a carga prova é negativa, ela vai sofrer uma repulsão. A força vai para o lado de lá, mas você percebe que o campo elétrico aqui ele continua na mesma direção. E aqui a mesma coisa, a força ela vai ser contrária, vai ser uma força de repulsão, porque os sinais aqui são iguais, e o campo elétrico manteve na mesma direção. E aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa, tá? Bom, então, da forma que eu expliquei, nós chegamos a uma conclusão, pessoal. Qual conclusão é essa? Bom, a conclusão é o seguinte. Quando você tem cargas geradoras positiva, o campo elétrico vai ter o sentido o quê? Olha só. Isso aqui não é um vetor, são desenhos, é apenas desenhos geométricos. Ó, ele vai ter qual sentido, pessoal? Ó, ela vai estar sempre saindo, tá? Sempre saindo aqui da minha carga geradora. Esse aqui é o desenho caso a minha carga geradora seja positiva. Então, o campo elétrico ele vai ter o quê? Esse desenho com as flechas saindo da minha carga geradora. Agora, se a minha carga geradora aqui ó, fosse negativa, nesse caso eu percebi que sempre que a carga geradora for negativa, o campo elétrico está fazendo o quê? Está entrando na carga negativa. Então, como que eu vou desenhar? Dessa forma aqui, ó. Esse desenho geométrico aqui representa aqui o campo magnético, o campo elétrico aqui, tá? Vai estar entrando na minha carga geradora, que nesse caso é positiva. Então, isso aqui não é um vetor, então aqui é só um desenho mesmo, tá? É só design mesmo, ó. Isso.
Tá certo? Então esse aqui vai ser o desenho justamente de um campo elétrico caso a carga geradora ela seja negativa. Tudo bem, pessoal? Agora, uma coisa bem interessante, que é uma das propriedades aqui de campo elétrico, é justamente, pessoal, o seguinte: quanto mais perto essas flechas, essas setas estiverem aqui, ó, mais forte é a intensidade do campo elétrico. Ou seja, olha só, se eu pego aqui, ó, e faço círculo aqui, você percebe que nesse caso aqui, olha só, como essas flechas estão muito próximas aqui no desenho. Então, porque significa que aqui o campo elétrico está sendo mais forte. Se eu fizer aqui, ó, mais afastado aqui, nesse caso você vai perceber sempre, pessoal, é o final das flechas, olha só. Ó, porque tinha uma, né? Isso. Bom, olha só que a distância que tem uma flecha da outra, olha só, isso significa o quê? Que nesse caso aqui o campo elétrico ele tem menos intensidade que aqui perto da minha carga geradora. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então olha só, chegamos aí a mais de 25 minutos de vídeo, então espero que vocês tenham entendido essas definições. Por quê? Você precisa muito entender essas definições de campo elétrico para que você entenda quando a gente for aprofundar sobre o estudo da eletrostática. Então, se não entendeu, assista o vídeo quantas vezes for preciso. Tá? Mas não quero que passe para o próximo vídeo sem ter entendido esse primeiro. Então, galera, eu quero agradecer a todos vocês pela companhia. Muito obrigado por deixar entrar na tua casa, levar conhecimento e até a próxima. Tchau.